aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. Aqui é Amanda Costa. E aqui, Fê Bragato para mais este episódio com uma convidada mega especial aqui. Luana Lima. Ah, bem-vinda, Luana! Bora! Estamos começando! E nesse episódio aqui de como passar para a próxima fase, a gente tem a Lu aqui com a gente, ela que já atuou há mais de 7 anos no corporativo como psicóloga aí, fazendo recrutamento e seleção em consultorias, agora se dedica ao consultório dela particular, tem uma trajetória aí que inclui experiência em recrutamento e seleção, comunicação interna, integração, departamento pessoal, desenvolvimento de projetos e participou também de fusões e aquisições aí em processos de... Nem me fala. Lu, a pergunta que não quer calar, como é que eu faço para passar para a próxima fase? Fê, olha, isso é bem interessante você trazer aqui hoje. Passar para a próxima fase é algo que no decorrer da vida acontece. O momento inteiro a gente quer passar para a próxima fase. É como um jogo de futebol. Imagina, fazemos, mas já esperamos que a próxima fase aconteça. Primeira coisa, eu preciso estar no lugar certo, na hora certa. Eu preciso entender quem é essa empresa, eu preciso entender qual é a vaga na qual eu quero, mas acima de tudo, entender o meu lugar. Isso faz uma diferença absurda. A próxima fase, ela é muito especial, mas eu primeiro preciso fazer bem a fase que eu estou, né? Ai, mas isso foi uma observação extremamente interessante, porque essa ansiedade pode atrapalhar na execução daquela fase presente, né? O que tem que fazer, enfim, qual é o jogo que tem que ser jogado. Amanda, precisamos ter jogo de cintura. Primeira coisa, eu preciso conhecer qual é essa empresa, né? Eu preciso conhecer os valores dessa empresa. Pra saber se dá match, né? Exatamente, porque os valores que a empresa vivencia, eu preciso ter um certo nível de proximidade. Se os meus valores não são compartilhados com os valores da empresa, já não vai funcionar. Isso é uma dica que muitas vezes as pessoas não observam. Durante a minha carreira no RH, por muitas vezes, eu deixei de contratar pessoas porque eu já observei que ela tinha um currículo exemplar, mas que aqueles valores que ela continha na vida dela não tinha a ver com os valores da empresa. Então, eu contrataria um belíssimo profissional, mas eu não conseguiria mantê-lo. Ou porque ele, ao longo do processo, iria entregar menos, ou porque a empresa exigiria mais e não funcionaria. Agora, Lu, você falou dessa questão do candidato ali, né, do que você está vendo no currículo. E para ele passar para a próxima fase, às vezes ele precisa demonstrar algumas coisas além do currículo. O que você dá de dica ali para o pessoal se preparar para conseguir demonstrar esse valor que ele quer agregar na empresa para além do currículo? Muito no sentido do que ele é. Nós nos conectamos o tempo inteiro com as pessoas. E quando você começa a fazer parte de um processo seletivo, começa desde o momento que a pessoa entra em contato com você ou que você entra em contato com a pessoa. Então, no momento que você chega na empresa, a forma como você é recebido, fazer uma conexão de olho no olho com a pessoa que está te entrevistando é fundamental. E você se conectar com aquele momento, olhar no olho, falar das suas vivências, o que você fez, o que você busca fazer, o quanto você é competente para aquele momento e o quanto você vai fazer a diferença. Mas não só fazer, mas os feitos. Porque tem muito currículo. Papel tudo aceita. Agora, aquilo que você é vai fazer toda a diferença. Agora, Lu, você falou que o processo seletivo começa no primeiro contato, né? Eu tenho uma provocação aqui para você. Eu tenho a sensação de que o processo seletivo começa no histórico da vida da pessoa. Porque hoje as empresas olham as redes sociais, por exemplo, dos candidatos, para saber como é que essa pessoa se posicionou ao longo da vida, né? Que conteúdos ela traz ali, apresenta. Esse processo seletivo, ele também vai retroceder um pouco desse momento do primeiro encontro, né? Com certeza. Hoje as redes sociais é a principal vitrine. Ali você se coloca e a forma como você se coloca já pode dizer muito de você.
ou nada de você. Então, é fato que hoje muitas empresas olham para as redes sociais e lá atrás talvez olhariam para as comunidades do Orkut. Nossa! Fui longe. Epa, tá te entregando aqui, minha gente. Peraí, o que é Orkut, Felipe? Pois é uma rede social para você que nunca ouviu falar, que precedeu aí Facebook e tudo mais. Era quase um Facebook, mas tinha umas comunidades ali que eram o que a gente tem hoje naquelas páginas fechadas do Facebook, né? Tem uma trilha sonora do Orkut. Deixa eu ver se é do tempo do Big. Deixa eu ver se ele coloca. Eu vou te deletar, te excluir do meu Orkut. Eu vou te bloquear no MSN. Não me mande mais scraps, nem e-mail, PowerPoint. Me exclua também e adicione ele. Eu vou te deletar, te excluir do meu Orkut. Quer que eu canto, Big? Mas é isso, né? Sim, imagina o quanto você já pode ser muito potente e apresentar a sua essência. Porque muitas vezes as pessoas acreditam que vida pessoal está desconectada de vida profissional. Não está. A diferença é a pessoa que você é. Porque são papéis que precisam ser manejados de maneira diferente. Inclusive, a Amanda que está aqui comigo hoje, com esse sorriso maravilhoso, é a mesma Amanda da vida pessoal. A diferença é que cada lugar requer um papel diferente. Então, Sim. A forma como a Amanda se posiciona como uma executiva é diferente da forma como ela se posiciona com o marido e com os filhos. Não é diferente num processo seletivo. Então, você precisa se preparar em todos os sentidos. Você precisa conhecer essa empresa, conhecer o que essa empresa faz, estudar um pouco daquela área, entender se você tem o que a empresa busca. Então, de alguma forma também, se já tem um gestor, entender quem é esse gestor. Hoje, com as redes sociais, você pode buscar esse gestor ali no Instagram, para ver de uma forma mais descontraída, pode olhar no LinkedIn, para ver o formato executivo, e você já pode levar isso para uma segunda etapa. Mas isso daí já é uma grande vantagem, né? Porque normalmente, nos processos seletivos, as pessoas sequer sabem para que empresa estão sendo selecionadas, né? Essa é a real, não é? É a real e que também é muito ruim. Porque é quase desrespeitoso quando você recebe um contato. Oi, tudo bem? Muito prazer, o meu nome é tal. Eu gostaria de saber se você está disponível para fazer um processo seletivo. É assim, assim, assim. Você poderia, por favor, me falar a empresa? Ah, eu ainda não posso abrir. Dependendo da empresa, se for uma empresa de carne, por exemplo, eu não vou. Porque não condiz com a tua imagem, não condiz com aquilo que eu acredito. que você é. Então, se for uma empresa de carne, não vou. se for me pagar mal, não vou. Então, assim, a empresa parte, o recrutador parte de um pressuposto que a pessoa, porque está em busca de uma posição, tá topando qualquer negócio. E tá errado. Não é assim. Porque uma outra coisa que eu acredito muito é que a partir do momento que a empresa entra em contato com você, não é só a empresa que tá te recrutando, você tá recrutando a empresa. Ah, perfeito, né? E agora, você falou essa questão da rede social, me veio mais coisas aqui para provocar. A gente parte então de uma ideia que o recrutador tá julgando ali, entre aspas, o que você é pela rede social. E realmente não dá pra gente separar quem é, quem não é. Você atua, você faz papéis diferentes, mas você é uma pessoa única ali. Ou seja, para o candidato, é importante então ele tomar cuidado, ter atenção com o que ele posta em rede social, com o que ele faz. Isso pode, de alguma forma, ter interferência nessa seleção? Não tem como não ter. Eu mentiria se eu falasse isso, mas ao mesmo tempo, quanto mais ele for autêntico, e se a empresa também sinalizar e perguntar alguma coisa, olha que baita oportunidade dele falar o porquê ele tirou uma foto X ou Y e o porquê se ele se posiciona dessa forma. Não são todas as empresas que fazem, mas hoje muitas empresas vão olhar essas redes sociais. Nós olhamos as redes sociais das empresas. Sim. Para nos conectar, para entender se faz sentido ou não. Sim. Do mesmo jeito que para Amanda não faz sentido trabalhar numa empresa de carne, não faz sentido para Luana, por exemplo, trabalhar numa empresa, sei lá, de cigarro. Não condiz. E é muito importante também entender que nós estamos inseridos na história. Nós nascemos dentro de uma temporalidade e nós carregamos cultura. Então, tem culturas
que não farão sentido para nossa vida. E quando você entende isso, você se prepara também. E o próximo passo é, às vezes, reconhecer que eu estou numa entrevista e não tive match nessa empresa. E por mais que o salário seja benéfico e maravilhoso, se não condiz, por que eu vou continuar? Que não vai fazer bem para tua saúde mental, não dá para continuar, né? Agora, como é que faz para garantir, por exemplo, passar numa dinâmica? Porque é meio subjetivo esse papo de dinâmica, hein, Lu? Vamos lá. Então, olha, geralmente o psicólogo ou o responsável ou até o próprio gestor da área, ele busca a dinâmica para captar algumas possibilidades que ele espera que essa pessoa tenha. E assim, a dinâmica ela é importante muito. Ela não é a única parte do processo, mas como que eu vou me preparar para uma dinâmica? Reduzir um pouco a questão da ansiedade, porque muitas vezes quando a pessoa fica muito ansiosa, ela perde de vista aquilo que ela é, para talvez fazer aquilo que ela acha que o outro quer que ela entregue. Isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, se conecte com a pessoa que está propondo esse processo. Então, comece a observar como que essa psicóloga, ou esse gestor de RH, ou até o próprio gestor da área está propondo tudo isso. Leia as entrelinhas, porque às vezes as pessoas elas queimam a largada porque elas querem sair na frente, às vezes não é o que propõe aquela dinâmica. Às vezes aquela dinâmica está propondo um momento cooperativo e não competitivo. Olha a diferença. Então, entender efetivamente o que está nas entrelinhas, o que está sendo pedido, porque muitas vezes é uma dinâmica de grupo. Você precisa ajudar o outro e não simplesmente correr e fazer por você. É como no momento de uma dinâmica de grupo que as pessoas precisam se apresentar. E aí tem sempre a pessoa fala, olha, agora é o momento das apresentações. Ninguém fala nada. Eu já dou a dica de levantar a mão e falar primeiro. Porque se você deixa para falar por último, tantas pessoas já falaram, que fizeram tantas coisas maravilhosas, que você perde a oportunidade de dar o tom e falar quem você é. Felipe, desculpa, eu hoje estou tão falante, tô falando. Mas sabe o que é? Esse negócio da apresentação, da autoapresentação, eu acho tão perigoso. Outro dia a gente estava numa dinâmica aqui na Escola do Caos. Perigoso e difícil, né? Perigoso e difícil, mas eu acho que é uma baita armadilha. E se eu puder, veja se você concorda, Lu, eu como, gestora aqui na empresa, claro que tem um valor aqui essa opinião, porque o gestor acaba também trazendo a avaliação dele, então não é uma avaliação técnica de um profissional da área de psicologia, mas eu acho tão triste quando a pessoa se excede e fala demais. Eu vi pessoas começando a se apresentar, falando dos avós. Eita, até chegar nela. Começou com os avós, entendeu? Passou pelos pais, depois passou pela infância, aí depois passou pelo amor de Deus, que horas você vai falar? O que importa aqui? E também eu acho uma falta de respeito com o outro. Com o outro que às vezes uma sala cheia, e aí você vai monopolizar aquele espaço e vai ficar falando 3 horas e meia sobre você. Então, ali comigo perdeu. Então, no processo seletivo, o menos é mais. Objetividade, mais uma dica. Por que isso? Imagina que a pessoa ficou ali falando 5 minutos e ela tinha de 30 segundos a 1 minuto para falar. Ela monopolizou, ela deixou uma série de outras pessoas confusas, mas provavelmente ela já pode ter levado um X. Leva mesmo, né? Leva. Não foi só eu. Perdeu ali, bem. Já era. Porque imagina que num processo... A falta de capacidade de concisão, né? Exatamente. Então, o menos é mais. Você ainda não está inserido na cultura da empresa. Você ainda não sabe o que é. E, geralmente, por isso que eu olho e falo, se conecta com as pessoas que estão dirigindo esse processo. As próprias pessoas vão dar dica. Então, se aquela pessoa que está ali, aquele gestor ali de RH, ele vai dizer, olha, vocês podem falar de 2 a 3 minutos. Na dúvida, não sabe quanto tempo? Pergunta. Mas não se exceda. Não faça para além daquilo que você pode. Isso pode estar ligado também, Amanda, ao nervosismo.
E a não preparação. Mais uma dica, faça um roteiro do que você precisa fazer. As pessoas reclamam o tempo inteiro dessa questão de que, novamente, eu vou ter que ir para uma dinâmica, para um processo seletivo, mas elas perdem a oportunidade de se tornarem melhores. Especialistas, né, em processo seletivo. Literalmente falando. Vai aprendendo, né? Ô Lu, você já deve ter passado por algumas milhares aí de processo de recrutamento e seleção, né? Alguns milhares deles. Muitos. Algumas milhares de pessoas já devem ter passado por você. Já teve alguma gafe, algum erro, assim, que você falou, cara, não tem como, assim, foi terrível? Olha, Fê, já aconteceu muita coisa estranha e esdrúxula. Coisa estranha é um negócio, né? Ai, coisa estranha. Esdrúxulo. Esdrúxulo. Olha, tô me entregando de novo. Já aconteceu, mas Eu quero nomes. coisas que eu acho que excedem um pouco mais e que é muito delicado e complicado é quando você recebe, olha, essa pessoa, eu quero, contrate. E aí você faz a entrevista e a pessoa não entrega o que a empresa precisa. Pera, você recebeu um top-down. Exatamente. Mas então por que mandou pra entrevista? Você já estava decidido. Amanda, top-down é o que mais acontece. Mas daí então, o que eles queriam era que você escolhesse a pessoa que eles queriam. Exatamente. Porque eles não queriam falar assim, não, coloca... Porque não devia mandar pra você então, né? Mas não Assume funciona a bronca. assim. Muitas vezes não se assume a bronca. Muitas vezes você quer dividir, é uma questão de meia-culpa. Exato. Então, nesse sentido, Fê, é difícil e é dificílimo. Porque muitas vezes você precisa justificar de várias formas e dizer, talvez, para aquela pessoa que muitas vezes ocupa um cargo muitíssimo importante na empresa, que apesar dela querer muito, não vai ter efetividade. Você vai contratar, e aí um alerta absurdo, que também é importante pensar aqui, que contratar dá trabalho. Muitíssimo trabalho, mas uma contratação errada vai te gerar um retrabalho pior ainda, porque você vai colocar aquela pessoa para fazer parte da sua cultura. Se ela é totalmente desconecta da sua cultura, ela pode desconectar as pessoas que estão funcionando. Olha como isso é perigoso. É a laranja sai podre. muito caro. Contratar errado sai muito caro, sem dúvida. Agora, Lu, eu queria ouvir o que de esdrúxulo aconteceu. Então, teve o top-down, o que mais? Olha, Amanda, vamos lá, né? Tá me colocando aqui numa saia justa. Tá me colocando... esse lugar que a gente gosta. Aquelas coisas assim de praxe, né? A pessoa chega e às vezes ela não sabe por que ela tá lá, ela não sabe qual é o processo seletivo. Acontece, gente. E acontece de pessoas não de cargos de base, mas também às vezes de cargos altos, que não deveria acontecer. E às vezes você começa a fazer algumas perguntas base, de valores da empresa, por que ela veio para aquela vaga, o que ela sabe. E às vezes ela tá ali na terceira ou na quarta entrevista da semana e ela não sabe nada. E, de novo, era esperado o mínimo dela, né? Que ela fizesse pelo menos a lição de casa e entendesse. Então, isso também é uma coisa muito estranha. Por quê? O profissional, às vezes você tá ali fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. De novo, é esperado que a pessoa, no mínimo, faça a lição de casa dela. Conheça quem é a empresa, se porte bem em uma recepção, entre na empresa, os lugares nos quais ela passou, ela já começa a ver como é que funciona essa cultura. E às vezes a pessoa, ela não tem muito essa noção, né? Então, já peguei umas coisas também nesse sentido. Achei até brando, achei que fosse vir uma papagaiada, sabe, Eu também gente? achei. Foi muito branda, Lu. Achei que fosse uma papagaiada. Acho que ela não tá querendo entregar. Não quer expor a pessoa. Então, tem coisas que não dá pra expor. Tem coisas que só no bastidor do bastidor do bastidor. Ou seja, deve ter coisa que a gente nem imagina que fica bem lá na salinha do RH mesmo. Sim, coisas assim, bem complicadas, Medo. eu diria, Fê. Tá bom, tá aqui embaixo pra quem quer ver. Ah, brincadeira, aqui não. Deixamos aqui tudo descrito. Muito bom. Muito que Felipe bem. Bragato, você já participou de processo seletivo? Eu já participei de processo seletivo. Participei de processo seletivo tem um tempinho, mas participei. Eu participei de um que eu achei estranho, assim, porque eu tinha que... eu cheguei numa sala que tinha um monte de gente, não tinha ninguém para recepcionar
ali. Então, tipo, eu só passei pela portaria, era num prédio, entrei, fui pra sala e tava todo mundo sentadinho. Tipo o teste de... Eu lembrei disso, de experimento social. conformidade social. De conformidade social. Coloca aí. To answer that question, we set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? After just 3 beeps, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Elaine, please. Okay, now she's alone. The crowd is gone and nobody is watching her, except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. Have a seat and they'll be out in just a couple minutes. Great, thanks so much. Everybody was doing it, so I thought I was supposed to. Think she'll teach the new guy what to do? We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. And slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's going on in their brains is Jonah Berger of the University of Pennsylvania. This sort of internalized form of herd behavior is part of what we call social learning. Starting at a very early age, when we see members of our group perform a task, our brains literally reward us for following in their footsteps. When I saw everybody stand up, I felt like I needed to join them. Otherwise, I'm like excluded. Once I decided to go with it, then I felt much more comfortable. Conformity is how we become socialized, but it can also cause us to develop bad habits or repeat past wrongs. And it's why even this rebel, who wasn't standing for any of this nonsense, eventually joined the ranks. And the only thing more shocking than seeing how easily conformity affects the way you act Muito bom. Tava todo mundo sentadinho, eu peguei, sentei na minha cadeirinha também e perguntei, né? Aí já tocou um vieram? apito. Eu levantei. Você levantou. Você conhece esse vídeo? É muito bom, né? E aí eu perguntei, né, se tinha vindo alguém e tal. Ela falou, não, ainda não veio ninguém e tal. De repente surge uma pessoa que abre a porta e fala, podem entrar. Podem quem? Todo mundo que tava na sala. E entrou todo mundo pra falar em inglês. Eu achei maravilhoso, porque eu nem preparado para o inglês eu estava. E nem foi informado, né? Não fui informado. Daí tá errado, daí não é fair. Completamente. Essa foi, assim, a mais papagaiada que eu passei. Eu falei, gente, não, e óbvio, eu saí de lá já com a sensação, eu não passei nesta caralho. Não passou pra próxima fase? Não. Mas com daí você certeza não passou mesmo? Não passei mesmo. Não passei mesmo. Eu nem fiquei, assim, em cima pra saber se sim, se não, porque eu já sabia. Imagina, eu me senti completamente desconfortável, despreparado. Eu tava me sentindo despreparado. Então, mas olha que interessante. Ele se sentiu despreparado. Agora, o que ele podia esperar dessa empresa, já que nem no processo
seletivo, a empresa se preparou para recebê-lo. Olha que importante também. O que ia ter de papagaiada que ia aparecer pra mim no dia a dia ali? Que surpresa, minha filha. E como é que você ia lidar com isso também, né? Tudo comunica, né? Exatamente. Nós comunicamos o tempo inteiro. Nós afetamos e somos afetados o tempo inteiro. E isso é responsabilidade nossa, não do outro. E a empresa espera uma afetação. Nenhuma empresa vai contratar uma pessoa que não tem uma afetação, não tem uma entrega. Isso é fato. Então, é importante também pensar sobre isso. E, ao mesmo tempo, quando você chega na empresa, você também precisa fazer o olhar do detetive, né? Deixa eu ver se a forma como a empresa se vende nas redes sociais, ela acontece no aqui e agora. Do momento de uma recepção, até o momento que você passa pelas áreas, no momento que te levam para você aguardar dentro de uma sala para a próxima etapa. Nossa, vem mais alguém? Entra, não entra? O momento em que a empresa ou te liga ou te manda um e-mail. Essa comunicação vai dizer muito da forma como a empresa se comunica. Então, se no processo seletivo já tem ali muitas quebras, é provável que essas quebras também aconteçam na comunicação da empresa. E você, Amanda Costa, já passou por algum, já fez algum que foi muito esdrúxulo, muita papagaiada? Conta, vai. Felipe, que loucura! Que loucura! Sabe por quê? Eu acho que eu passei por um processo seletivo único na minha vida. Foi um trauma. Único processo seletivo, não foi? Um único processo seletivo que foi pra eu ser estagiária na Xerox do Brasil. Mais alguém se Entregando entregou. a idade. Mais alguém aqui, minha gente. Passei no processo seletivo pra estagiária da Xerox do Brasil, mas não me lembro, assim, se teve alguma coisa estranha e tal. Eu lembro que eu fui bem mais arrumada do que eu costumava andar na época da faculdade. A gente faz isso, né, A gente vai mais arrumada, né? É. E assim, eu tive conversas de contratação, porque eu trabalhei em TV a vida inteira, e daí não tem muito processo seletivo, é mais assim, ia com a fitinha debaixo do braço, ou enfim, já tinha alguém que indicasse, e foram poucos também, que eu passei bastante tempo nas mesmas empresas, foram poucos. Mas já aconteceu uma vez que eu exagerei um pouco na maquiagem pra uma dessas conversas. Tomou uma chinelada na cara. Fica a dica. É ruim exagerar na maquiagem. Eu quis me arrumar tanto que eu dei uma exageradinha, mas ok, fui contratada assim mesmo. Tá bom, às vezes era pré-requisito, né? Eu quero mais maquiada. Ou, às vezes, você entregou valor. Então, e a isso não pessoa foi. relevou, E a pessoa relevou. Mas ninguém falou nada pra mim. Ninguém falou nada. Eu Mas mesma, você- eu mesma. Porque a gente sabe quando a gente erra. A real é Sabe. isso, né? A real é essa. Sabe? Uma outra dica importante, tanto para homem quanto mulher. Não vá com sapato que você nunca usou. Às vezes a mulher coloca um salto que ela nunca colocou. E às vezes ela não consegue andar na empresa, dependendo do lugar que ela vai. Mas é Vai parecendo verdade. um Começa a mancar. Começa a mancar. Ou às vezes o homem não usa, é verdade, o sapato social, e naquela empresa ele quer entregar tudo. Ele acha que a empresa precisa do sapato social. Antigamente, os bancos utilizavam, né, terno, gravata. Nem os bancos hoje em dia utilizam mais. Sim, graças a Deus. dress code. Amém, Senhor, né? Gente, eu ia ter muito problema hoje se eu tivesse que fazer uma entrevista, assim, em algum lugar. Porque eu fico imaginando se eu tiver que pôr um paletó. Imagina. Você ia ficar elegantérrimo, Pelo amor de Felipe. Deus. Mas você sabe que em uma ocasião, já na nossa empresa e ao longo da história das nossas empresas, a gente teve uma reunião que ia haver uma mudança grande na nossa empresa. E aí, um dos nossos funcionários, assim, meu Deus, foi tão inadequado. Ele falou assim: eu vou poder trabalhar de bermuda? Ai, não lembro disso. Você lembra? Felipe. Você conhece. Gente, Ela assim, conhece. pelo amor de Deus. Depois me conta no bastidor. Assim, era um negócio que a gente tava falando de uma mudança, assim, tão profunda, tão importante. Era uma coisa de verdade, assim, a última sério, coisa. sabe? Era sério. Era um negócio super relevante, uma mudança mesmo, que iria impactar, como de fato impactou, enfim, o futuro da nossa organização. E a pessoa
estava preocupada se ia trabalhar de bermuda. E aí eu nem me lembro o que a gente respondeu. Provavelmente a gente respondeu que sim, né, na hora. Mas assim, e aí a gente já tá falando de um processo seletivo interno. Porque ele acontece o tempo todo. Eu acho que o processo seletivo é tão importante segue quanto, acontecendo, né? o tempo todo, que a gente tá sempre analisando, observando. E a questão, no fim, essa pessoa nem ficou, porque assim, não era pertinente para aquele momento. Não ficou e não fica em nenhum lugar. Não Só queria ficou, deixar esse parênteses essa aqui. marca, né? Isso. E a questão é que, às vezes, não é pertinente aquela pergunta, né? Se você ficou criativo, teve alguma pergunta, verifica se o contexto se é cabe, o momento de fazer aquela pergunta. Então, isso é perigoso, porque às vezes, ali na próxima etapa do processo seletivo, às vezes você tem a oportunidade, né? A empresa te fala, olha, você tem alguma dúvida, tem alguma Ali pergunta? é o momento, né? Ali é o momento. Mas, de novo, o menos é mais. Não vá perguntar aquilo que você não sabe se você vai ter resposta. Como, por exemplo, esse momento que você falou. Ou uma coisa impertinente, Exatamente. né? Tem momentos fora. e momentos. Então, o bom senso, ele é extremamente importante no momento que você está sendo avaliado. Lembre-se, a empresa está te conhecendo, é a sua vitrine. Então, do mesmo jeito que não use um sapato apertado, seja homem ou mulher, cuidado para você não colocar uma roupa indelicada. Aí é outra coisa que acontece. A pessoa não é acostumada a utilizar aquele tipo de roupa e naquele dia específico ela utilizou. E aí, às vezes, a roupa é desconfortável, a calça não tá caindo bem, mas tem uma etiqueta aqui. Então, é importante revisitar algumas coisas antes, né? Então, no dia anterior, veste a roupa, vê se tá adequado. Que foi, Felipe? Para. Que eu lembrei de uma coisa. Eu não tava na entrevista, mas é que você falou da roupa inadequada. Aí veio fora de contexto também, entendeu? Que eu já coloquei um shorts pra ir num lugar que não era uma entrevista, mas eu tava, né, indo a trabalho. Eu coloquei um shorts pra ir numa confraternização, não sei o que, lá. E eu nunca tinha ido com aquele shorts porque eu tinha comprado para ir na confraternização da firma. Ah, menina, eu não fui abaixar, não me rasgou de fora bem no Forex. Poxa, gente. Devia ter testado antes. Exatamente isso. Não passou. Claramente não passou, ainda passou vergonha. Pode acontecer. Pode acontecer. Então, muitas vezes, você ter cuidados prévios, né? De olhar a roupa que você vai. Novamente, olhar um roteiro ali. Poxa, né? Como que eu vou me apresentar? O autoconhecimento, ele é fundamental. Mas ele é precário para muitas pessoas, né? Então, você pode ser pego de saia justa sim. Mas se você se preparar um pouco, talvez não vai ser tão pego de saia justa. Excelente! Muito obrigada pelas dicas, Lu. Foi muito bacana. Muito pertinentes as suas dicas. Adorei. E você, Fê? Foi ótimo. Mais dicas aqui. A gente ia ficar o tempo inteiro aqui querendo dicas e dicas e dicas. Mas agora a gente vai embora. Sabe por quê? Porque eu vou contar aquela fofoca pra Lu pra saber quem é a pessoa. E você fica aí pra saber. Quero. Muito o impertinente da bermuda. Um beijo. Até semana que vem. Já aproveita para seguir a gente nas redes sociais da Escola do Caos. Larga aquele like. Se gostou, manda pro amigo. Se não gostou, você já sabe, manda pro inimigo que tá valendo. Manda no grupo da família. Beijo. Manda, sim, beijo. Beijo. Obrigada, Lu. Que isso.